Muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando a partir de agora o nosso culto em sua casa. Queremos agradecer a você que todas as semanas está ligado junto com a gente aqui na nossa página no Facebook para o nosso culto em sua casa. Nós queremos convidar você para que você possa compartilhar a nossa página. A partir de agora nós teremos hoje entrevista, teremos uma ótima palavra, teremos louvor, tudo isso aqui nesse culto que é especialmente produzido para você. Daqui a pouquinho, logo após o primeiro louvor, nós teremos já a nossa entrevista de hoje, um assunto muito interessante. Então eu convido você para ficar junto com a gente, porque você vai gostar da entrevista de hoje. Logo depois da entrevista teremos louvor, teremos a palavra de hoje, também vai ser abençoada para você que está aí conosco, nos assistindo. O que a gente pede é que você compartilhe. É a chance de você evangelizar, é a chance de você compartilhar da palavra de Deus agora, onde quer que você esteja, em qualquer dispositivo que você esteja usando agora. Compartilha, porque começa agora o nosso culto em sua casa. Em uma só voz cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão vir a pó, elas cairão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão se dissipar, elas ruirão. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Muralhas vão cair, 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 muralhas vão cair. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham com nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. É só essa música, muralhas vão cair, muralhas vão cair.
Nosso culto em sua casa. A gente agradece mais uma vez a todos que estão nesse momento compartilhando conosco. E no nosso culto em sua casa, nos últimos programas, nos últimos cultos, a gente colocou dentro do programa entrevistas, né, com temas que as pessoas perguntavam, né, davam suas opiniões, porque como nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, você pode interagir junto com a gente, fazer sua pergunta, né, que se não der tempo de responder nesse, a gente responde em outra oportunidade. Mas hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que ele trata de um tema que alguns chamam de a maior e melhor metodologia de desenvolvimento e capacitação humana existente na atualidade, e a carreira que mais cresce no mundo. Hoje nós vamos, no nosso quadro de entrevista, nós vamos falar de coach. Não sei se eu pronunciei certo, mas hoje o nosso entrevistado é o Leão. Ele está aqui com a gente e ele vai conversar conosco sobre esse tema. E a pergunta, primeiro, boa noite, Leão. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Obrigado pelo convite. A pergunta é: o que é coach e como funciona? Essa pergunta é a pergunta que as pessoas mais me fazem, Marcelo. Tem gente que tem até vergonha de perguntar, né? Fala assim, que é um assunto tão, né, conhecido hoje no mundo, tão divulgado, mas tão pouco explicado, né? O coaching, Marcelo, é um processo, né? Um processo, é uma metodologia que foi criada desde a década de 70. O cara que criou era um técnico de tênis na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ele percebeu que as pessoas não faziam aquilo que ele dizia para elas fazerem, e sim o que elas queriam fazer. E ele percebeu que tinha um aluno lá que ele errava sempre os movimentos, e ele percebeu que quando ele parou de dizer o que ele tinha que fazer, ele começou a fazer. Ele começou a fazer bem. E ele falou: rapaz, então eu estou atrapalhando o processo de aprendizado dele. E ele percebeu que com perguntas, com metodologia que ele foi criando, ele conseguiu aumentar a performance daquele jogador, conseguiu aumentar o engajamento daquele jogador. E ele começou a criar uma metodologia para reduzir as interferências internas e aumentar o potencial, né, os conhecimentos, as habilidades e a atitude do indivíduo. E aquilo começou a crescer e evoluir. Começaram a inserir algumas ferramentas de administração, de psicologia, neurociência, neurolinguística, mas basicamente o coaching é um processo que ajuda a identificar onde é que está o Marcelo hoje, como é que está a vida dele, de forma profunda e abrangente. Para onde o Marcelo quer ir nos próximos anos? Nos próximos 1, 2, 3, 5, 10 anos. Você tem ideia, hoje 90%, 98% das pessoas não têm metas claras para o futuro. Né? E é bíblico isso. Em Abacuque 2:2 fala: pregai a sua visão em tábuas, para até quem passa correndo possa ver. Então a gente precisa estabelecer, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele nos ama, Ele quer que a gente prospere, que a gente tenha uma vida abundante, né? Só que não basta só orar, a gente precisa agir também, né? E o coach ajuda aumentando essa clareza do que você precisa fazer nos próximos 1, 2, 3, 5, 10 anos, colocar no papel e criar um planejamento. Algumas pessoas, elas racionalmente já sabem o que querem, mas emocionalmente não se sentem preparadas para fazer o que tem que ser feito, para realizar e para alcançar esse objetivo. Então o coach é como se fosse um personal trainer da vida, ajudando você a realizar mais, a produzir mais, a prosperar mais a sua vida pessoal, profissional, em diversas áreas da vida da gente. Bom, eu pesquisando hoje sobre o coach, eu li que existem diversas áreas de atuação do coach, né? Coach de relacionamento, coach de inteligência emocional, coach financeiro, coach espiritual, que eu nem sabia que existia, coach esportivo, como você já falou aqui. Então, qual é a sua área de atuação, Léo? Minha área de atuação, eu sou especialista em business coaching, coach para empresas, para negócios, mas como todas as vezes que eu vou aplicar coaching numa empresa, são feitas de pessoas, e acaba que eu preciso ser muito bom em life coaching, coach de vida. Então 60%, 70% do método que eu uso para aplicar nas empresas é um método de life coach, de coach de vida, né? Então tem diversas áreas que são nichos de metas e de demandas e ferramentas específicas. Hoje eu tenho uma empresa que forma pessoas que querem atuar como coach. Como você falou, é a profissão que mais cresce no mundo e muito bem paga. Ok. Aí tem os contatos que estão aparecendo na tela, os contatos, né? Quem quiser conversar, falar com o Leão depois, está aí aparecendo no seu rodapé. Olha, Leão, qual a diferença do coaching para outras abordagens? Porque quando você falou aqui do coaching, a gente vê que se parece com outros sistemas, né? De aprendizado,
Qual é a diferença do coaching para esses outros sistemas, essas outras abordagens? Muito boa pergunta. Inclusive as pessoas confundem coaching com mentoria. Mentoria é um processo de transposição do conhecimento, onde alguém é muito bom em algo e traz esse conhecimento para outra pessoa que normalmente pede. Porque quando a mentoria é impositiva, ela não é uma mentoria eficaz. Coach não é mentoria, coach não é consultoria, por exemplo. Eu não chego para aquele cliente, que a gente chama de coach, e digo tudo que ele tem que fazer. Não, a gente extrai dele através de ferramentas, perguntas, fazendo com que ele se conheça mais e possa definir aonde ele quer chegar. Porque afinal de contas, o maior especialista sobre o Marcelo é o Marcelo. E a gente usa o teu conhecimento para que você projete seu futuro. Então não é consultoria, não é terapia, não é mentoria, não é ensino, né? É um processo muito de olhar para dentro, né? De se conhecer, de autoconhecimento, mas de projetar o futuro e fazer com que essa pessoa tenha coragem e vontade, saiba, principalmente clareza do que tem que fazer para chegar no seu objetivo. Esse é o trabalho de um profissional coach. E qual a dica que você dá para uma pessoa que não tem metas na vida hoje? Assim, para quem está assistindo a gente. Então, você que não tem metas, primeiro que você precisa fazer, qual é o seu talento, o que você ama fazer, o que você pagaria para fazer. Pega uma folha de papel, começa a escrever todos os seus sonhos que você quer realizar nos próximos 1, 2, 3, 10, 20 anos. Escolhe desses sonhos qual aquele que você tem muita vontade de realizar e que ele pode ajudar a realizar os outros. Define ele com datas, especifica ele, coloca detalhes e cria um planejamento para chegar nesse objetivo. Se você não se sente preparado para fazer isso, procura um profissional coach. Tem muitas pessoas capacitadas que podem te ajudar nisso. Ou então busca vídeos na internet, no YouTube, em outros mecanismos de busca para que você possa ter mais informações. Eu estou à disposição também para te ajudar no que você precisar. Como a pessoa pode criar um bom planejamento de vida? Como a pessoa pode criar um bom planejamento de vida? Primeiro, tendo clareza do que quer, né? Porque hoje não tem falta de oportunidade, tem excesso de oportunidade. E o difícil é dizer não para boas oportunidades que aparecem. Porque quando você tem clareza do seu objetivo, você começa a dizer não para coisas que aparentemente são muito boas, mas não te levam a cumprir o teu propósito. E quando você tem clareza do teu propósito, você começa a dizer sim apenas para aquilo que te leva mais próximo do teu propósito de vida, da tua missão, da tua meta. E em cima disso, você cria seu planejamento. Você pode fazer ele semanal, mensal, anual, criar uma linha do tempo, como se fosse a gente chama de roadmap, né? um mapa da estrada. Você cria uma estrada como se estivesse viajando e cria ações e pontos. Como você está indo para São Paulo, você vai passar por 100 cidades ou mais. Então você cria 100 etapas, 5 etapas, 10 etapas, a quantidade de etapas necessárias para que você tenha métrica para saber se você está avançando ou não. Por exemplo, se eu quisesse organizar meu tempo, eu sou uma pessoa que acha que o meu tempo está desorganizado. O coaching me ajuda a organizar o meu tempo? Normalmente a pessoa não vai para o coach com uma meta de gerenciar o tempo, ela vai com outra meta e a ação é gerenciar o tempo para que ela possa conseguir. Então, por exemplo, a maioria das pessoas elas tem uma técnica que diz que, um estudo que diz que se você planejar durante 5 minutos do seu dia, você economiza em torno de 3 horas por dia. Então, naqueles 5 minutos, se você colocar no papel todas as atividades que você precisa cumprir no dia, ordenar por ordem de importância, da mais importante para menos importante, e ir resolvendo daquilo que é mais urgente, mais importante, você pode até não conseguir resolver tudo, mas aquilo que era mais importante, você resolveu no meio do caminho e te deixou mais produtivo, te deixou com aquela não sensação de improdutividade, de não estar avançando e de não estar crescendo. Existem outras técnicas, outras ferramentas, mas que levam mais tempo para você gerenciar esse tempo. Por exemplo, eu quero indo nessa direção da questão de organização do tempo. Quanto tempo levaria, ou quanto tempo leva, não sei se chama curso, como é sessão? É um processo de 10 sessões. Sessões, né? Todos eles são 10 sessões, então? A gente fala assim, que o coach é um processo que identifica onde você está hoje, onde você quer chegar, traçar um plano de ação e eliminar os impedimentos internos e externos. E é um processo que tem 3 fases. A gente chama de fase remediativa, generativa e evolutiva. E essas 3 fases levam 10 sessões, né? Que é 1h30 por semana. Você é muito parecido com um escritório de um terapêutico, mas é um foco no futuro, não com foco no passado ou em processos emocionais. A gente já está chegando ao nosso tempo aqui, final. Quem quiser
pode eu respondo no chat se quiser uma pergunta. Pode entrar lá Pode entrar no nosso site, abcdesenvolvimento.com, ou ligar para o telefone que está aí, ou escreve no chat a pergunta. Durante o culto eu vou estar também assistindo o culto, sendo abençoado, e eu vou responder para você. Okay? Hoje, Leão, existe alguma idade mínima assim? Qual a idade das pessoas, ou a mínima idade que já procurou fazer o curso lá? Existe coach kids, coach para adolescente, coach para adulto, com abordagens diferentes e demanda uma capacitação diferenciada de cada coach, mas a grande maioria são pessoas que já trabalham e querem performar mais, ou estão insatisfeitas com sua profissão, porque muitas vezes as pessoas elas começam a trabalhar com algo que precisa, não com algo que ama, e aí se pegam insatisfeitas no meio do caminho, confrontando seus valores e querem replanejar isso. E a gente ajuda essas pessoas a replanejar isso, né? Fazer um plano de 3 a 5 anos para mudança de carreira e para poder viver a vida dos seus sonhos. Ok, só faz isso uma vez? Então, tem gente que procura mais de uma vez, mas o processo não é um processo que causa dependência. Ele cria uma independência do processo, né? Um processo que te prepara para a vida mesmo. Se lá na frente você precisar de novas demandas, novas metas ou novas áreas para trabalhar, sim, as pessoas acabam buscando cursos, em vez de procurar fazer novamente um processo de coach, elas procuram ser coach da sua vida, da sua família, da sua empresa, e aí eu entro na nossa empresa, formando essas pessoas. Que coisa boa. Leão, quero agradecer. Muito obrigado. O Leão é coach, ele, além de tudo, ele é membro da nossa igreja aqui, né? É uma bênção. Quem quiser, procura aí, tá no rodapé, ou as informações para conversar com o Leão, da sua empresa, tá? E aqui também, se você tiver alguma pergunta, ele vai dar uma olhadinha no chat. Leão, uma outra oportunidade, nós vamos chamar você aqui, o assunto é longo. Amém, Deus abençoe vocês. Nós teremos agora mais um louvor no nosso culto em sua casa. Daqui a pouquinho teremos a palavra com o Caco Marques, logo após o louvor. Convidamos você para compartilhar e curtir a nossa página, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Pois se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá o fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Pois se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou.
a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá o fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Pois se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite para você que está assistindo ao vivo, né? Para você que está assistindo já essa ministração gravada, seja bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo. Que privilégio, meus amados, estarmos aqui nesta noite para passar um pouco da palavra de Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para nós compartilharmos com você nesta noite. Então, em primeiro lugar, gostaria de orar. Eu queria que você, onde você estiver, você orasse conosco. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui em Tua presença, te dando graças, Senhor. Graças por esse momento, graças pelo privilégio de estarmos aqui, honrando o Teu nome, Senhor, divulgando a Tua palavra, Senhor, alcançando lares, alcançando famílias, alcançando pessoas com esta palavra, a Tua palavra, Senhor, que é boa semente. E essa boa semente, eu declaro, Pai, neste momento, vai cair em terra fértil e vai florescer, vai frutificar, Senhor, e dará muito mais frutos a partir de agora, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão em suas casas, por todas as pessoas que estão no seu trabalho, enfim, onde quer que elas se encontrem. Até mesmo os nossos irmãos que estão aqui neste momento, nos dando apoio para fazer esse culto em sua casa. Pai, abençoa cada um deles, que eles recebam essa palavra, Senhor, e que possam multiplicar essa palavra, Senhor, por 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus, assim nós declaramos, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Eu espero que você tenha orado junto conosco neste momento, no nosso culto em sua casa. E eu queria pedir a tua atenção nos próximos minutos, como eu disse, para você que está assistindo esse culto ao vivo, ou mesmo aquele pessoal que está assistindo o culto já gravado, né? Porque afinal ele fica lá na plataforma do Facebook e você pode ver quantas vezes você quiser, pode compartilhar quantas vezes você quiser. Então eu aproveito para te pedir, para fazer o convite aos seus amigos, aos seus irmãos. Compartilhe aí esse vídeo, compartilha esse link ao vivo, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, tá bem? Então, nos próximos minutos, nós vamos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor colocou no nosso coração para essa noite. Eu queria te pedir também que aproveita e deixa aquele copo d'água, aquela garrafa d'água aí com você do ladinho, tá certo? Para você, a gente sabe que em casa a gente fica um pouco mais confortável, não é verdade? Então, muitas vezes você, no meio do culto, pode ir até a cozinha, abrir a geladeira, pegar uma água. Então, eu já alerto você, para você não fazer isso. Você vai agora, pega a sua água, traz, deixa pertinho de você, tá certo? Para que você possa aproveitar
todo momento da palavra que vai ser ministrada nessa noite. Porque no momento que você levantar para pegar uma água, pode ser que uma palavra, uma frase que era direcionada exatamente para você, seja dita aqui. E aí você perdeu a bênção. Então não perde a bênção não, irmão. Vai lá, pega a tua água, tá certo? Se prepara para que nos próximos minutos nós possamos então falar sobre a palavra de Deus. Amém? Inclusive tem um exemplo bem claro, né? Os homens, por exemplo, os homens quando estão assistindo uma partida de futebol, não saem da frente da televisão em 45 minutos. Então, vê se você não sai da frente do seu smartphone, do seu tablet, da sua Smart TV, enfim, do seu PC, do seu computador, notebook, onde quer que você esteja conferindo essa ministração, presta atenção, porque vai ser bênção, eu tenho certeza, para o teu coração, assim como o Senhor ministrou para mim. O versículo base da nossa ministração hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou anotasse para ler depois. Você que obviamente deve estar com a sua Bíblia do lado. Está no livro de Tiago, no capítulo 3, versículos 9 e 10. E diz o seguinte, queridos, diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E no versículo 10 ele diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. E aí, na parte B desse versículo 10, tem um alerta que eu acho importantíssimo. Meus irmãos, não pode ser assim. Como pode, da mesma boca, e principalmente da boca daqueles que conhecem a palavra de Deus, proceder bênção e maldição? Não pode ser assim. E é importante que nós frisemos esse trecho, essa parte B do versículo 10 do capítulo 3 do livro de Tiago. Nós já ouvimos, eu tenho certeza que você já ouviu tantas e tantas vezes essa palavra. Eu tenho certeza que muitas ministrações já foram dadas a respeito dessa palavra, mas eu tenho certeza que em cada uma das ministrações, uma palavra, uma frase foi tocada no seu coração. Então presta atenção, fica junto, para que você possa receber nesta noite tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Então, como eu disse, tenho certeza que muitas pessoas já ouviram esse trecho da palavra, né, que fala do uso da boca e da língua dezenas e centenas de vezes, né, e de como devemos ser prudentes ao falar, porque é isso que fala esse versículo, esse trecho do livro de Tiago, no capítulo 3, no versículo 9 e 10, como eu disse e repito. O versículo 10 que diz: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Se eu abrir a boca, não for para abençoar, é melhor que nós não abramos a boca. Amém, queridos? Que nós permaneçamos com ela fechada, porque a nossa boca só deve ser usada para abençoar as pessoas. A palavra de Deus nos alerta em todo momento no cuidado que devemos ter com a língua, no cuidado que devemos ter com a boca. Eu fiz um rápido estudo aqui para você, e nas versões NVI, na Almeida Corrigida e Revisada, que é o seguinte: no Velho Testamento, eu vou fazer aqui Velho e Novo Testamento, quando a palavra boca aparece 520 vezes, e a palavra língua aparece em outras 225 vezes. São 745 vezes referindo-se à boca ou língua. A palavra boca aparece mais vezes no livro de Provérbios, 59 vezes. E eu queria que você anote aí alguns versículos para depois você estudar, para você depois meditar nesses versículos. Em Provérbios 10, 14, diz: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. No capítulo 10 também, no versículo 31 de Provérbios, diz: a boca dos produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Olha os alertas que a palavra nos dá, Senhor. Olha os alertas que a palavra nos dá, meus queridos. Também no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 2, diz: a língua dos sábios torna atrativo o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Em todo o tempo nós vemos o pró e o contra sempre sendo uma maldição para aquele que usa a palavra, usa a boca, usa a língua de maneira errada. No livro de Salmos é onde mais aparece a palavra língua, são 39 vezes. Eu tenho 3 versículos, eu queria que você anotasse também. No Salmo 120, no versículo 2 diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira.
no capítulo 37, versículo 30, a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. A boca do crente, a boca de nós que conhecemos a palavra, deve ser usada para abençoar, meus queridos. É isso que nós devemos fazer. No Salmo 64, versículo 3, diz assim: eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. Esse é o Salmo 64, versículo 3. Então, o tema da nossa ministração hoje, desse culto em sua casa, como você já perceber, é falar de cuidados com a boca nos nossos dias atuais, né? O tema principal é o falar nos nossos novos tempos, ou nos novos tempos. Como estamos falando? Como estamos declarando a palavra? Ou não declarando, ou deixando de declarar para falar coisas que não agradam ao Senhor, para falar coisas que não têm abençoado as pessoas. Esse é o alerta que nós queremos fazer hoje à noite, que o Espírito Santo falou no meu coração, para que eu pudesse passar para todos vocês que estão acompanhando essa ministração. Se a palavra mostra tanto cuidado, né, como nós vimos aqui nos livros de Provérbio, e no livro de Provérbio e também no livro de Salmos, que nós vimos aqui tanto cuidado com o que sai da nossa boca, né? Então, o que sai desta boca, que você está falando hoje, tem alguma importância para o Senhor. Então, presta atenção nisso. Hoje em dia tem sido cada vez mais difícil fazer comentários. É ou não é verdade? Se você tiver uma opinião, já aparece alguém que, de repente, tem uma opinião contrária, ou uma opinião a favor, né? E se for contrária, rapidamente se levanta uma legião contra nós. Já prestou atenção nisso? Eu não sei se isso acontece com você, mas isso já aconteceu comigo, né? Se a nossa opinião não for de acordo com a maioria naquele momento, naquele local, as pessoas rapidamente se levantam com uma horda, tentando destruir a sua tese, a sua opinião, aquilo que você acha, né? Para nós como crentes, muitas vezes nossas discussões estão baseadas, obviamente, na palavra, sempre, né? E eu percebo então que o mundo está contra Deus quando nós falamos aí fora no mundo sobre a palavra, contra Deus e também seus princípios. E aí os valores estão, como nós podemos ver nos últimos dias, os valores estão invertidos. Valores que são tão priorizados, que são primícias da palavra, que são primícias do Senhor, valores invertidos. E que ações nós temos, né? Eu separei algumas ações para a gente comentar essa noite, para a gente falar essa noite. Por exemplo, você já se imaginou enfrentar uma situação em defender a posição, a sua posição, ou a nossa posição em Cristo, né? Abra a Bíblia comigo, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Então, como é enfrentar uma situação e defender a nossa posição em Cristo? O que a palavra diz sobre isso, né? Como nós devemos nos portar? E eu vou mostrar algumas ações nessas situações em que, de certa forma, nós somos colocados contra a parede, pelo mundo, pelas ações, pelo que falamos, pelo que defendemos dentro da palavra, obviamente, né? Então, existe uma situação em que nós estamos defendendo a palavra. E a palavra é muito clara, lá no Evangelho de Mateus, como eu disse, capítulo 10, versículos 32 e 33, quando diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. No versículo 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Queridos, isso é muito sério, isso é muito importante. Muitas vezes nós nos sentimos acuados pelo mundo, nós nos sentimos pressionados pelo mundo quando declaramos a nossa fé, quando declaramos aquilo em que acreditamos, quando declaramos a palavra que professamos. Não se renda a isso, não se renda a essa pressão, não se renda ao momento que você está sendo colocado contra a parede. Permaneça firme na palavra, permaneça firme para que você não venha a ser uma pessoa a envergonhar o Evangelho. Nós não podemos ser dessa forma, né? Então essa é uma das atitudes, mas nós temos outras ações também, né?
Outras ações, outra ação que seria deixar de lado e dar as costas aos escarnecedores da palavra. Existem situações que nós podemos ver também no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 6, que diz assim, ó: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então, essa palavra fala exatamente de, muitas vezes não adianta para algumas pessoas nós declararmos a palavra. Muitas vezes algumas pessoas não estão prontas para receber a palavra. Muitas vezes aquilo que nós falamos a respeito de Deus, as pessoas não estão nem aí para receber. Então é exatamente nesse momento em que devemos virar as costas. Exatamente nesse momento em que não devemos dar pérolas aos porcos. É isso que a palavra diz aqui no Evangelho de Mateus. Uma outra ação, que é defendendo ou recuando, convém não entrar em contenda. E aí nós vamos lá para o livro de Provérbios, no capítulo 17, versículo 14. Você vai anotando aí, que diz o seguinte: começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Vocês viram que temos 3 situações diferentes aqui. Temos uma situação na qual não devemos negar a palavra a qual confessamos. Uma outra situação a qual nós podemos recuar diante de uma discussão, diante de palavras que são ditas a respeito de nós ou a respeito do Evangelho, que nós devemos recuar porque não adianta entrar em discussão. E uma outra situação que muitas vezes, antes mesmo de uma contenda, de uma discussão acontecer, nós devemos lá fechar aquela brecha. Ele fala de um dique aqui, vocês já viram um dique ou uma represa, né, que acumula muita água. Se uma brecha acontecer no meio desse dique ou nessa represa, dali vai começar a vazar água o suficiente para inundar uma cidade, para arrasar uma vila, para arrasar um vale. Então, veja como é grave uma discussão. Veja como é grave, muitas vezes, uma palavra que sai da sua boca de forma errada, de forma que não deve ser falada. Não é mesmo? E aí, o que devemos fazer? O que devemos fazer? Primeiro de tudo, em todas essas situações, em todas essas ações, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, pedindo a Ele a orientação correta, para que nós possamos dar a palavra correta para a pessoa no momento correto. Ou, muitas vezes, até Ele nos guia a silenciar, Ele nos guia a nos retirarmos, Ele nos guia a não dizer nada, apenas sairmos de cena. Amém? Então é necessário sermos guiados, estarmos muito cheios da palavra, muito cheios do Espírito do Senhor, para poder agirmos dessa forma e sabermos como agir quando essas situações aparecem. E segundo, além de sermos guiados, ame. É isso que é necessário, amar as pessoas. Nós devemos lembrar, queridos, que as pessoas não são nossas adversárias. As pessoas que estão no mundo não são nossos adversários, pelo contrário, nós devemos divulgar a palavra do Senhor, e é por isso que existem cultos como esse, cultos como culto em sua casa, do Verbo da Vida Praia. Para quê? Para alcançar pessoas que muitas vezes nós convidamos para vir à igreja, e a pessoa diz assim: não, domingo eu estou lá, mas na verdade ela não aparece. Não, mas no domingo seguinte eu vou, e ela não aparece de novo. Então, uma ideia abençoada, uma ideia na qual nós acreditamos está alcançando o seu objetivo, está alcançando pessoas que muitas vezes não vêm à igreja nos domingos, não vêm à igreja assistir aos cultos, mas que podem ter a oportunidade de, em casa, no conforto do seu lar, ouvir a palavra de Deus. E eu tenho certeza que essa palavra vai tocar o seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai encher o seu coração. E você vai sentir o desejo de conhecer mais, de falar mais do Senhor, falar mais dessa palavra. Amém? É isso que eu acredito. E sobre amar as pessoas, acreditando que elas não são as nossas adversárias, que as pessoas não são oponentes
não estamos travando uma guerra contra as pessoas. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, anote aí para você ver depois com mais detalhes, com mais clareza, diz o seguinte: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, a nossa luta, em outras versões diz, não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra as pessoas. As pessoas muitas vezes, quando ouvem a palavra, elas ficam arredias por conta do mundo espiritual que as rodeia, que não é a palavra, que não é Jesus Cristo, que não é o Senhor. Então, a luz vai realmente incomodar as trevas. A palavra vai realmente incomodar aqueles ouvidos que não estão acostumados a ouvir, estão acostumados a ouvir outras coisas, estão acostumados a ouvir coisas que não agradam a Deus, mas eles não sabem disso. Mas precisam continuar ouvindo essa palavra. Precisam continuar ouvindo insistentemente essa palavra da salvação, essa palavra da fé, que pode tirá-los desse ambiente rodeado por principados e potestades nas regiões celestiais, que escravizam essas pessoas, sem que elas percebam, mas estão sendo escravizadas. Amém? Tem um terceiro ponto aqui também, que eu falei: o primeiro, ser guiado; o segundo, ame as pessoas; o terceiro, aquele que diz que cristão não tem o direito de dizer assim, eu não vou com a cara dele, ou eu não vou com a cara dela. Nós não temos o direito de dizer isso, queridos. Nós só temos o direito de dizer: eu te amo, meu irmão. Você é precioso demais para o Senhor. Você é uma flecha na mão do Senhor, que Ele está com o arco preparado para te lançar. Você é uma bênção. É isso que deve sair da nossa boca quando nós encontramos as pessoas, quando nós confrontamos, no bom sentido, as pessoas dentro da palavra. Amém? Inclusive, sobre isso, lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Então, vou repetir: você não tem o direito de dizer: eu não vou com a cara dela, eu não vou com a cara dele. Nós não temos esse direito. Tudo bem que aqui no livro de Tiago ele fala muito sobre as pessoas que chegam à igreja com posses, e muitas vezes os irmãos, nesse tempo em que foi escrito, os irmãos faziam acepção de pessoa pelas posses que as pessoas tinham, colocavam elas em assentos melhores dentro da igreja, enfim, e assim por diante. Mas também podemos usar esse versículo para falarmos de pessoas que muitas vezes é assim mesmo. Nós somos cutucados de forma errada a dizer: eu não fui com a cara de fulano, eu não fui com a cara de cicrano, não é verdade? Isso acontece. Muitas vezes também existem pessoas que conhecem o passado de outras pessoas, e quando essas pessoas chegam à igreja, eles dizem: eu conheço fulano, eu já sei o que fulano já fez na vida. Não interessa, queridos. Fulano, o que ele fez não interessa. Se ele hoje é um homem, uma mulher de Deus, fique sabendo que a partir de agora, tudo o que aconteceu no seu passado foi jogado no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. Então nós devemos acolher, nós devemos amar, nós devemos abraçar, e sair da nossa boca palavras de conforto, palavras de bênção, palavras de edificação. Amém? Eu creio nisso. Então, é nisso que nós devemos crer. Só a boca fala nos relacionamentos com as pessoas? Isso é uma pergunta que eu anotei aqui, eu queria que você pensasse comigo. Será que é só a boca que fala? A gente desde o início está falando a respeito do que sai da boca e do que a língua profere, né? Mas será que é só a boca? Claro que não, né? Ainda mais nos dias de hoje. Mas nós podemos dizer que quando você escreve uma carta, hoje em dia eu acho que ninguém muito mais escreve carta ou faz bilhete, né? Eu acho que quando você escreve uma carta,
você também está proferindo palavras. Palavras estão saindo da sua mente e passando para o papel. A nossa palavra, a palavra escrita pelo nosso Deus, ou escrita por homens e inspirada por Deus, a nossa Bíblia, né? A palavra de Deus, ela foi escrita num papel. Então eu creio que ela também, através do papel, nós podemos influenciar as pessoas, nós podemos abençoar as pessoas de maneira positiva. Então, não é só falada, mas também nós podemos escrever coisas que podem ofender, coisas que podem amaldiçoar, coisas que podem tocar de maneira errada o coração das pessoas. Então, pense nisso. E, rapidamente, eu queria que você pensasse comigo também, nos nossos dias de hoje, a respeito das redes sociais. O que nós estamos vendo hoje em dia é que as redes sociais têm também uma plataforma para abençoar ou não as pessoas. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que nós colocamos em nossas redes sociais, seja a plataforma que for, o Facebook, né, ou mesmo o aplicativo de mensagens que é o WhatsApp. Amém, queridos? Então devemos ter atenção, muita atenção para aquilo que chega no nosso coração, para que não saia com tanta velocidade. É necessário pensar um pouco antes de abrir a boca, antes de falar, para que nós não estejamos amaldiçoando, ou às vezes ofendendo, ou às vezes criticando de uma maneira que não vai agradar ninguém, nem a você mesmo. Muito pelo contrário, só vai trazer contenda para o teu irmão e para a tua vida. Eu queria trazer alguns textos importantes para nós finalizarmos aqui, que está no livro de Salmos, no capítulo 141, versículo 3, diz: Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É isso que nós desejamos, que nós sejamos prudentes ao falar. Amém? Ainda no Salmo 139, versículo 4, diz assim: Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. E isso é verdade. Temos que ter atenção. Aquilo que nós vamos falar, o Senhor já esteve lá, já sabe o nosso futuro, já sabe inclusive o que nós estamos pensando em falar. Então, inclusive eu já usei um exemplo uma vez, que é muito interessante. Uma vez, vocês sabem que eu trabalho em televisão, e uma vez o microfone do estúdio estava ligado, e eu tinha que comentar alguma coisa com um colega dentro do estúdio. E o que eu fiz? Não, eu vou desligar o microfone, né? Desliguei o microfone para que ninguém ouvisse quem estava no controle, aqui como nós temos algum controle aqui na igreja, para que ninguém ouvisse aquilo que eu ia falar com os meus amigos dentro do estúdio. Mas sabe de uma coisa? Com Deus não tem microfone liga e desliga, Ele ouve a todo tempo, tudo aquilo que nós falamos, não importa o que nós possamos dizer, o microfone de Deus está sempre em on, ligado. Então presta atenção com o que sai da tua boca, tá bem? Uma outra coisa que eu queria te lembrar é o seguinte, que palavra falada é como pedra atirada. Depois que ela sai das nossas mãos e atinge o alvo, pode machucar. Amém, queridos? E por último, lá em Lucas, anota para você ler também depois, capítulo 12, a parte B do versículo 48 diz assim: A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então nós que conhecemos esta palavra, a palavra de Deus, temos muito mais responsabilidade com aquilo que sai da nossa boca e com as vidas que estão em nossas mãos. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Eu espero que essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer hoje para você tenha edificado a tua vida, tenha alcançado você, seus familiares, as pessoas que te rodeiam nessa noite. E como nós dissemos no início, esse vídeo vai ficar na plataforma do Facebook, gravado obviamente. Se você quiser compartilhar com os seus amigos, fique à vontade. Ele depois pode ser compartilhado para você assistir, comentar e fazer uma reflexão, para que a sua boca seja usada de maneira correta, para que dela só saia semente de vida para as pessoas. Sejam abençoados na prática da palavra.
Muito bem, obrigado Caco Marques por essa oportunidade de estar aqui com a gente hoje, e o Caco vai voltar aqui em outras oportunidades. A gente quer agradecer a todos vocês, já estamos chegando ao final do nosso culto em sua casa. Queremos agradecer aí a Mércia Regina, o Péricles Pinheiro, o Marcondes Beltrão, o Josi Macedo, Fabiana Marques. Tem algo com o Marques daqui, né? É a patroa. É a senhora, né? Ivone Queiroz, Ceissa Paulino, Miriam Lima, Edivaldo Barbosa, Graça de Adilson, Pastora Luísio, Gorete Muniz, Marisete Pereira. A audiência da gente foi muito boa, né? O Ronaldo Mota, Belarmino e Gláucia, o Raif Igor, Márcio André, Josenildo Ramos, Binha Batista, Carla e Max, Alani Albergio, eu assinei certo aqui, Rossana Barbosa e Marilane Gomes. Nós já estamos chegando ao final. Convidar você para estar junto com a gente domingo agora no nosso culto aqui na igreja, onde não está só nossa equipe de comunicação, mas toda a igreja presente no nosso culto de louvor e adoração, que começa às 6 da noite. No sábado nós temos o culto de jovens a partir das 8 da noite, o culto Join. Coloca a nossa vinhetinha do horário dos cultos aí. Liga o som da mesa e coloca aí a nossa vinheta dos horários do culto para a gente encerrar logo depois sem louvor. Se ligue nos dias e horários dos nossos encontros. Toda terça às 8 da noite temos o culto de oração. Aos sábados temos o culto Join, o encontro dos jovens intensos, sempre às 8 da noite. Aos domingos temos o culto de louvor e adoração. Aos domingos começamos mais cedo, às 6 da noite. E tem mais. No último sábado de cada mês, as mulheres se reúnem para o culto das mulheres, que começa sempre às 5 da tarde. Não esqueça, é sempre o último sábado de cada mês. E na última quarta de cada mês, os homens se reúnem no encontro Mais Valentes, que começa às 8 da noite. Se ligue nos horários e dias dos nossos encontros. Está aí todos os dias, horários dos nossos encontros. Lembrando que sábado tem um momento especial, vai ter uma série de estudos sobre escatologia no culto dos jovens, no culto Joy. Então você é convidado para ficar junto com a gente aí com os jovens sobre o assunto escatologia. Você vai tirar várias dúvidas nessa sessão, que eu acho que vai durar um mês aí de culto, né, sobre escatologia. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Nós estaremos juntos aqui ao vivo novamente às 9 da noite na próxima quinta-feira, e nós vamos anunciar alguns dias que nós não vamos ter culto na quinta, nosso culto em sua casa, mas a gente anuncia no nosso próximo culto quais vão ser esses dias que nós não vamos ter a transmissão. Mas obrigado a todos que compartilharam, que curtiram. Um grande abraço, a paz do Senhor, e fiquem agora com o nosso louvor. Água em vinho tornou, Jesus os fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas os fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Oh, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas os fez ressurgir, não há outro
igual a Deus. Oh, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Quintas-feiras, das 9 às 10 da noite, assista ao vivo Nosso Culto em Sua Casa. Transmitido pelo Facebook Verbo Praia JP e pelo nosso canal no YouTube. O nosso culto na sua casa. Independentemente do que estamos vendo, do que estamos sentindo, temos que ficar firme naquilo que a palavra diz. E dizer, Senhor, eu sei que você escuta as nossas orações. Em todos os momentos, Deus sempre está conosco. Mas não faça projetos excluindo Deus. Quando nós vamos avançar sem olhar para trás, precisamos crer, precisamos confessar e precisamos agir. Divulgue, compartilhe nossos canais nas redes sociais e acompanhe com a gente o Nosso Culto em Sua Casa. Toda quinta-feira, das 9 às 10 da noite. Nosso Culto em Sua Casa.